Em sua vida anterior, Zhang Ping foi um dedicado membro da equipe de resgate que encontrou seu fim em um trágico acidente. Seus últimos momentos foram preenchidos com o caos e a urgência de uma operação de resgate que deu errado. Os ecos dos gritos de seus colegas de equipe e o Ranger do metal ainda eram vívidos em sua memória. Mas a morte não foi o fim para Zhang Ping. Após sua morte, ele se encontrou transmigrado para um mundo fantástico, repleto de bestas mutantes e seres despertos, onde magia e mistério estavam entrelaçados no tecido da vida cotidiana. Este novo mundo era ao mesmo tempo inspirador e assustador, e inicialmente ele ficou sobrecarregado por esse ambiente surreal. Mas logo descobriu que ele também havia despertado um poder único, a capacidade de criar uma gema de contrato. Esta gema, uma vez aceita voluntariamente por um alvo, concederia a Zhang Ping domínio sobre sua vida, alma e consciência. Embora esse poder tivesse grande potencial, ele vinha com uma desvantagem significativa que dificultava sua eficácia. Mas seus pensamentos foram abruptamente interrompidos quando Su Jin o chamou, perguntando o que ele estava fazendo olhando para uma gema daquele jeito. E como ela é sua amiga de infância, Zhang Ping aproveitou a oportunidade para brincar com ela, perguntando se ela queria um doce, porque, se quisesse, ele poderia dar a ela este cristal que estava segurando. Como ela está bem familiarizada com suas intenções, sabia exatamente o que ele estava tentando fazer, e de jeito nenhum ela gostaria de ser controlada por alguém, especialmente por seu amigo de infância. E, claro, Zhang Ping sabia que essa seria a resposta dela, já que isso era apenas uma brincadeira. Mas essa interação brincalhona destacou a principal desvantagem de seu poder. A criatura deve estar totalmente informada e concordar voluntariamente com o contrato para que ele funcione, caso contrário, mesmo consumindo a gema, não adiantaria. Não teria efeito algum e até mesmo o dono original deste corpo quase morreu de raiva porque essa habilidade era tão inútil. Felizmente, ele transmigrou para este corpo no momento certo e, com sua resiliência psicológica por ter memória de sua vida anterior, conseguiu perseverar, encontrando força em sua determinação de aproveitar ao máximo suas novas habilidades. Enquanto isso, a determinação de Sujino Zhongping vacilava, e como amiga de infância, ela não podia deixar isso acontecer, então ela tenta motivá-lo da forma mais física possível, exatamente como uma amiga próxima faria. Ela bagunçou o cabelo dele carinhosamente, instigando-o a não desistir tão facilmente, falando sobre como o mundo é vasto e que certamente existem criaturas dispostas a deixá-lo controlá-las. Mas Zhang Ping desprezou o encorajamento dela, argumentando que era fácil para ela falar, além dele mesmo, quem mais estaria disposto a ser controlado por alguém? Depois dessas palavras saírem de sua boca, uma ideia repentina o atingiu. Ele percebeu que nunca havia tentado a joia em si mesmo. Ele até se questionou por que diabos não tinha pensado nisso antes, e você nunca saberá se não tentar. É tão estúpido que pode dar certo, então ele disse YOLO, e começou a comer aquele cristal como se os federais estivessem prestes a confiscá-lo, o que imediatamente horrorizou Jingo, que pensou que ele estava prestes a cancelar sua assinatura com a vida. Seu coração batia forte no peito enquanto ela o observava, incapaz de prever o que aconteceria a seguir. Para sua surpresa, uma aura verde envolveu Zhang Ping, sinalizando que algo extraordinário estava acontecendo. A aura pulsava com energia, emitindo um brilho etéreo ao redor dele que parecia dançar com vida. Quando a aura se dissipou, Su Jingyao, com lágrimas nos olhos, correu para verificar se Zhang Ping estava bem. Ele a assegurou de que estava bem, o que a aliviou, mas ela pediu que ele nunca. Para assustá-la assim novamente e como já estava ficando tarde, ela decidiu que era hora de voltar para o dormitório. Antes de sair, informou a ele que teria que se apresentar à equipe de patrulha na manhã seguinte e que ele não precisava esperar por ela. Zhang Ping sorriu, orgulhoso, mas triste, pois isso significava que Su Jinyao estava se formando, tinha dominado todo o seu conhecimento teórico e estava pronta para o combate real. Ingressar na equipe de patrulha para proteger sua terra natal sempre foi o sonho dela, e agora ela estava prestes a realizá-lo. Essa realização encheu-o de orgulho, mas também de uma sensação de perda, sabendo que se viriam menos. O rigoroso cronograma e as missões perigosas da equipe de patrulha significavam que seus caminhos raramente se cruzariam, e Su Jinyao também sabia disso. Então, ela se virou sorrindo e disse para ele não se desanimar porque, quando ele se tornasse mais forte, talvez pudessem trabalhar juntos. Zhang Ping apenas riu, duvidando que isso acontecesse, sua habilidade aparentemente inútil o havia relegado à profissão de fazendeiro pela escola. Ele até brincou dizendo que poderia ir para o campo cultivar. A ironia da sua situação não lhe escapou, um salvador outrora reverenciado. Mas, dito isso, talvez fosse difícil se verem novamente. Embora ela fosse amiga de infância do dono original, ele ainda estava relutante em se separar dela assim. Ela é a única pessoa com quem ele conseguiu se conectar desde que transmigrou. Ele tinha se afeiçoado a ela e queria dar-lhe um abraço sincero. Inesperadamente, a aura verde se materializou e, de alguma forma, conseguiu mover seu corpo por conta própria. Ele abraçou Su Jinyao em um abraço significativo, pegando os dois de surpresa.
O calor do abraço transmitiu emoções que as palavras não poderiam, deixando-os momentaneamente sem fôlego. Desconcertada, Su Jinyao rapidamente se afastou, incapaz de lidar com os sentimentos intensos, e correu, mas não antes de Zhang Ping a chamou para ter cuidado. Ela se virou com um sorriso alegre, prometendo que sim, e desejando o mesmo para ele. Assistindo-a partir, Yung Ping sabia que este momento era um que ele guardaria para sempre, uma cena verdadeiramente emocionante que ele não trocaria por nada no mundo. Depois que Sujino foi embora, Zhang Ping se viu sozinho, contemplando os eventos bizarros que acabavam de acontecer. Seu corpo a havia abraçado por conta própria. Isso fez se perguntar se ele tinha se comandado subconscientemente ou se era apenas uma coincidência. Essas questões o atormentavam, levando-o a determinar a extensão de seu controle sobre seu próprio corpo. Determinado a descobrir a verdade, Zhang Ping procurou um lugar isolado para experimentar, onde rapidamente se ordenou a realizar várias ações. Ele começou com tarefas simples, como levantar o braço ou apertar o punho, e gradualmente passou para movimentos mais complexos, como realizar acrobacias e posturas intricadas de artes marciais. Após várias sessões de prática, ele se deitou de bruços no chão, exausto e encharcado de suor. Apesar de sua fadiga, ele havia feito uma descoberta significativa. Ele poderia fazer seu corpo realizar quase qualquer ação, desde que não excedesse as capacidades de um humano normal. Ações como voar ou se transformar em outra espécie estavam além de seu alcance. Além disso, Zhang Ping percebeu que seu corpo poderia imitar ações baseadas na memória, mesmo aquelas que ele nunca havia praticado antes. Isso significava que, teoricamente, ele poderia dominar várias artes marciais sem esforço, desde que suas habilidades físicas atendessem aos padrões necessários. Esse novo potencial o encheu de determinação para melhorar sua condição física, sabendo que isso o tornaria mais forte. Mas, mesmo com tudo isso, ainda havia uma questão a ser verificada. Zhang Ping decidiu testar isso mais a fundo. Ao dar um comando específico ao seu corpo e, após isso, no dia seguinte, Yung Ping abriu os olhos desorientado e confuso sobre onde estava. Para sua surpresa, ele se encontrou na cafeteria com uma tigela de arroz à sua frente, o que o deixou ainda mais confuso. No entanto, a dor em suas pernas rapidamente lhe lembrou que ele havia ordenado a si mesmo correr pela manhã antes de dormir. Seu corpo, de fato, tinha ido correr pela manhã enquanto ele estava inconsciente. Esta realização excitou imensamente Jian Ping. Sua hipótese do dia anterior estava correta, seu corpo podia executar comandos mesmo quando seu cérebro estava inconsciente. Era como se ele tivesse desbloqueado uma função automática, uma habilidade extremamente poderosa. No entanto, isso parecia bom demais para ser verdade. Olhando ao redor, ele verificou se alguém tinha notado sua atividade incomum, mas todos pareciam muito distraídos com a aparição de Lu Xiu. Xiu era a beleza da escola, frequentemente considerada uma deusa por seus colegas. Mas uma coisa parecia errada nesse encontro, e Jian Ping rapidamente percebeu, ela estava incomumente cedo naquela manhã. Pela sua memória, ela geralmente não se levantava tão cedo, mas o que parecia ser um nada demais, se transformou em um banquete infernal, pois levou a uma realidade mais terrível. Os olhos de Jian Ping se arregalaram de incredulidade ao perceber que a bela Xiu estava escondendo um segredo monstruoso. Ela era, de fato, uma raposa monstruosa disfarçada, devorando qualquer coisa sem consideração. A visão era tirada diretamente de um pesadelo, e Jian Ping não pôde fazer nada além de questionar por que ninguém mais parecia notar isso, enquanto ela continuava a comer e os outros aplaudiam como se ela estivesse apenas passando por ali. Com tal exibição gráfica, Jian Ping estava muito atônito para se mover e agora estava suando profusamente. Ele lutava para entender tudo, e infelizmente sua reação chamou a atenção indesejada de Xiu. E com o mesmo sorriso, ela se aproximou dele. Suas preocupações e voz eram perfeitamente idênticas às de Xiu. Apesar disso, Zhang Ping conseguia ver através da ilusão, o que realmente não ajudava em sua situação. Mas, felizmente, como um transmigrador que havia experimentado 2 vidas de sabedoria, ele sabia da importância de manter a calma diante do perigo. Então, mesmo quando o monstro se aproximou mais e perguntou se ele estava bem numa tentativa de testá-lo, Zhang Ping manteve sua composição e respondeu casualmente que estava bem e que não havia nada com que se preocupar. E antes que o monstro pudesse responder, ele se desculpou da cena dizendo que tinha uma aula para assistir. Esse comportamento indiferente fez o monstro duvidar de sua percepção, acreditando que havia confundido o cheiro de medo vindo de Zhang Ping. E enquanto Zhang Ping se afastava, sentiu uma onda de alívio, mas ainda assim uma pergunta perturbadora pairava em sua mente: por que havia monstros mutantes na escola? Ninguém mais os havia notado ou ele estava alucinando? Independentemente disso, ele sabia que precisava reportar isso a um professor imediatamente. Mas, enquanto corria para a sala dos professores, foi confrontado com outra visão horrível. O professor também havia se transformado em um monstro e estava atacando um estudante.
E com isso, o pânico se instalou, e Zhang Ping fugiu o mais rápido que pôde, eventualmente encontrando refúgio no topo do prédio da escola, onde finalmente pôde expressar suas frustrações livremente. Ele estava em pânico, convencido de que algo estava seriamente errado. Ele se recusava a acreditar que tudo estava em sua cabeça e que aquele lugar era o inferno na Terra. E enquanto desabafava seus pensamentos, o cristal que ele havia consumido anteriormente caiu de seu bolso. Ele percebeu que só conseguia ver as bestas mutantes depois de comer a pedra preciosa. Por causa de seu raciocínio distorcido e desesperado para voltar ao normal, decidiu consumir mais dela, na esperança de que isso ajudasse reverter os efeitos, mas o resultado foi o oposto do que ele queria. Consumir mais da gema apenas intensificou seus efeitos e então uma janela do sistema apareceu avaliando uma poça de gosma vermelha próxima. Após avaliá-la com sucesso, o sistema reproduziu imagens do que havia acontecido para que essa gosma vermelha estivesse em tal lugar, mostrando a ele que um dos funcionários da faculdade estava sendo atacado por uma raposa monstruosa, o que chocou Zhang Ping e fez com que ele pulasse do banco, mas ele estava mais intrigado com o fato de ter despertado uma habilidade de avaliação apenas por devorar a gema. Isso era bom demais para ser verdade, então ele decidiu testá-la mais a fundo usando essa habilidade de avaliação em si mesmo, e para sua surpresa, ela realmente funcionou. Uma interface do sistema apareceu mostrando sua janela de estatísticas e confirmando que ele havia, de fato, despertado uma nova habilidade ao devorar gemas, e ele até conseguiu ver a habilidade que ganhou, como a gema de contrato de nível 1 que inicialmente obteve, mas o que surpreendeu ainda mais foi que essa habilidade tinha níveis, uma indicação clara de que poderia se tornar mais forte. Além disso, a habilidade de avaliação que ele possuía permitia ver seus próprios valores e realizar avaliações em alvos com taxas de sucesso dependendo da diferença de força entre as partes. Com essas descobertas, ele sabia que não poderia desperdiçá-las, e assim, Zhang Ping decidiu retornar às suas atividades normais para evitar despertar suspeitas. Enquanto seguia seu dia, ele analisou sua situação atual. Primeiro, ele havia se tornado sua própria besta invocada e contratante. Segundo, ele era controlado apenas por si mesmo, o que significava que seu corpo e mente eram imunes a interferências externas. Terceiro, por causa disso, nenhum feitiço era eficaz contra ele, permitindo que visse as verdadeiras formas das bestas mutadas. Quarto, essas bestas mutadas eram, na verdade, raposas normais celestiais com altos níveis, e como um nível 1, ele não era páreo para elas. Quinto, a habilidade de distorção cognitiva permitia às bestas comer pessoas abertamente sem que os outros percebam, fazendo parecer que dois estudantes estavam simplesmente conversando e falando sobre uma habilidade do tipo controle mental. Ele lembra que a habilidade de Sujin também era do tipo mental. Ela poderia ter uma maneira de ajudar, o que o fez sorrir. Ter alguém ao seu lado realmente ajudaria a aliviar as coisas. Então, ele decidiu procurá-la após a escola. Assim que as aulas terminaram, ele correu para onde Sujin estava, ansioso para compartilhar suas descobertas e buscar sua ajuda. Mas, enquanto Zhang Ping caminhava pelas ruas de Pearl City, ele percebeu que a gravidade da situação era maior do que ele pensava inicialmente. Essas raposas monstruosas não estavam confinadas à escola, elas vagavam livremente do lado de fora também, e o pensamento dessas criaturas à espreita em todos os lugares o assombrava. Ele correu para a sede da equipe de patrulha, desesperado por respostas. Ao chegar ao local, foi recebido por uma estrutura imponente, um símbolo de autoridade e proteção, cuja grandiosidade ofereceu um vislumbre de esperança em meio ao seu crescente pavor. Com isso, ele entrou rapidamente e foi recebido por uma recepcionista bonita, com um sorriso caloroso e pronta para atendê-lo. Ele então pediu para ver Sujin Yao, que provavelmente tinha feito check-in naquele dia. A recepcionista foi prestativa, mas mesmo com seu doce sorriso, Zhang Ping podia ver além disso. Ela estava usando aquela horrível máscara feita com a pele da vítima que queria imitar, e seu corpo enorme e assustadoramente grande que o superava em altura. Ela era, sem dúvida, uma das raposas monstruosas, mas ele não podia dizer nada, não podia reagir, não podia fazer nada, e isso foi mentalmente exaustivo. Então, ele se sentou primeiro e tentou o seu melhor para processar essa horrível realização. Até a equipe de patrulha tinha sido infiltrada. Isso significava que mesmo os despertados de alto nível não conseguiam ver através das ilusões das raposas, o que tornava tudo ainda mais aterrorizante. Foi profundamente alarmante, com isso, sua determinação de encontrar Sujin Yao apenas se fortaleceu, enquanto ele se apegava à esperança de que ela permanecesse intocada pela corrupção que parecia permear tudo mais. Felizmente, ele não teve que esperar muito, pois Sujin Yao apareceu e rapidamente se aproximou dele com uma pergunta, indagando o motivo da visita repentina, o que o levou a se levantar e cumprimentá-la. Mas, em vez de revelar o que havia descoberto, ele simplesmente disse que estava preocupado com sua adaptação ao novo papel e veio para verificar como ela estava. Sujin Yao garantiu que estava bem e apresentou sua equipe, dizendo que estavam cuidando bem dela.
Isso deveria ter sido reconfortante, mas os olhos de Zhang Ping o traíram, mostrando apenas uma profunda tristeza, uma emoção que Su Jingyao interpretou erroneamente como ciúme ou medo de ser esquecido por sua amiga de infância. Ela rapidamente abordou isso, prometendo que ele não precisava se preocupar. Ela jurou trabalhar duro e se tornar forte, com o objetivo de lutar contra bestas mutantes e vingar seus pais no futuro. E, se ele realmente sentisse tanta falta dela, ela poderia recomendá-lo para a equipe de patrulha, que estava com falta de pessoas ultimamente, então entrar seria fácil. Mas Zhang Ping sabia melhor, seus poderes, embora únicos, eram inadequados para combate, então ele recusou gentilmente, agradecendo pela oferta. Vendo que ela parecia estar se adaptando bem, Zhang Ping decidiu não incomodá-la mais. Ele acenou com a mão e saiu com um sorriso, mas por trás desse sorriso havia agonia, desespero e arrependimento. A Su Jingyao que ele conhecia não existia mais, ela havia sido substituída por aquela maldita raposa demoníaca. Todos eles tinham sido. A parte mais brutal era que ele não podia permitir-se reagir, por medo de revelar sua cobertura. E, enquanto ele deixava o prédio, a mente de Zhang Ping corria com raiva e descrença. Ele murmurou entre dentes, perguntando que tipo de piada era aquela. Não disseram que a equipe de patrulha era a mais forte de Pearl City? Por quê? Eles foram completamente aniquilados. Sugino chegou aqui hoje e já foi levada embora, a única pessoa que tinha significado para ele neste mundo desconhecido se foi. De quem é essa fantasia doentia de reencarná-lo apenas para tirar alguém precioso em um instante, sem nem mesmo uma forma de salvá-la, deixando-o apenas com a vingança como sua única opção? Essas perguntas preenchem sua mente, mas ninguém respondeu, e parece que ele estará sozinho nessa luta. Enquanto os monstros infiltravam toda a cidade, todos em Pearl City eram seu gado, incluindo ele, mas isso não o deterá. Há muito ódio em seu sangue para parar, e assim Yung Ping persistiu. Após algumas horas de intenso foco, ele conseguiu descobrir informações cruciais usando sua técnica de avaliação. Primeiro, ele descobriu que a maioria das raposas monstruosas estava entre os níveis intermediário e alto, especificamente nos níveis 1 a 9 sendo nível elementar, 10 a 19 intermediário, 20 a 29 alto, 30 a 39 avançado. Mesmo uma equipe de patrulha com muitos despertos de alto nível não conseguia combater sua força. Essa revelação é aterrorizante. Segundo, ele descobriu que a raposa que matou Xiu era excepcionalmente forte. Até seus instintos o alertaram que tentar avaliá-la poderia revelar sua localização. Isso sugeria que poderia ser um desperto de nível avançado, ou talvez até um rei desperto, que começa no nível 40. Isso explicava por que essas raposas monstruosas podiam derrotar despertos muito mais fortes do que elas. Terceiro, ao contrário de bestas mutantes comuns, as raposas demoníacas possuíam alta inteligência. Elas se destacavam em se disfarçar, permitindo que se misturassem entre os humanos e vivessem entre eles. Mas isso era apenas na superfície. Sob suas fachadas astutas havia uma ameaça mortal capaz de semear caos e destruição sem ser detectada. Quarto, essas raposas possuíam inteligência superior. Elas se destacavam em se disfarçar, permitindo que se misturassem entre os humanos e vivessem entre eles. Raposas sempre priorizam alvos com força muito superior ou alto status social, deixando os demais como fonte de alimento secundária. Lutar de frente contra uma raposa demoníaca é uma sentença de morte. Esse conhecimento era perturbador, porém necessário para guiar a estratégia de Zhang Ping ao lidar com essas criaturas. Apesar disso, Zhang Ping não podia simplesmente ficar de braços cruzados e assistir cidadãos inocentes morrerem, especialmente após o que fizeram a Su Jin. A memória da transformação dela alimentava sua determinação, ele precisava ficar mais forte, não apenas por si mesmo, mas pelo bem de todos em Pearl City. Uma semana depois, às 3 da manhã, Zhang Ping já estava acordado. Seu corpo havia se adaptado à rigorosa rotina de treinamento, necessitando de menos descanso à medida que sua condição física melhorava. Ele vinha treinando diligentemente, superando seus limites diariamente. Nos últimos dias, conseguiu aumentar seu nível MMI, além do treinamento físico. Também gerava e consumia gemas diariamente na esperança de ganhar força ou talentos como antes. No entanto, desde que obteve a técnica de avaliação, as gemas que gerava se tornaram incolores e ineficazes. Isso havia sido um contratempo frustrante, mas hoje finalmente produziu uma gema colorida. Apesar da cor fazer perder o apetite só de olhar, sabia que não podia escolher. Então, desviou seus pensamentos na esperança de que houvesse algum efeito desta vez. Assim, ele a consumiu e, como esperado, sentiu uma aura massiva preenchê-lo repentinamente, indicando que realmente ganhou outro talento. Rapidamente abriu sua janela de status para conferir. Era um novo talento passivo chamado Andarilho Noturno, que lhe concedia visão noturna, reduzia significativamente sua presença durante a noite, aumentava sua velocidade de movimento, reduzia seu peso corporal e o tornava completamente invisível quando posicionado nas sombras. Isso era fantástico.
O talento passivo que permitiria a ele investigar durante a noite sem ser detectado. Além disso, sua habilidade de contrato com gemas havia aumentado de nível, fazendo questionar se estava relacionado ao seu próprio nível. Se fosse o caso, então toda vez que ele subisse de nível, despertaria um novo talento. Essa realização o encheu de excitação, pois significava que ele poderia até se tornar invencível com essa nova determinação. John Ping sentiu que não havia tempo a perder, ele continuaria seu treinamento imediatamente. E como ainda era noite, ele poderia testar seu novo talento imediatamente. Alguns momentos depois, Zhang Ping se viu correndo pela pista do campo, sua visão recém-aperfeiçoada tornando tudo ao seu redor cristalinamente claro, mesmo na luz fraca. Com isso, ele notou um anel peculiar deitado ao lado da pista. Sua aparência incomum o compeliu a interromper seu treinamento e examiná-lo mais de perto. O anel era um anel de assassinato projetado para permitir que seu usuário se mova sem ser detectado, fazendo com que todas as formas de vida inconscientemente o ignorassem. Zhang Ping sabia que um item assim não poderia ser descartado aleatoriamente, então ele usou sua habilidade de avaliação para descobrir mais sobre ele. Após algumas tentativas, ele teve sucesso em obter insights sobre sua história e seu proprietário anterior. Através de sua visão, John Ping viu a raposa demônio disfarçada como um sapato e outra figura que parecia ser o dono do anel. Convencido de que era o único capaz de ver através das ilusões da raposa, inicialmente ele pensou que o dono do anel poderia ser um dos rivais de Luzu. No entanto, ele rapidamente descartou essa ideia ao lembrar que Luzu era órfã e tinha uma personalidade gentil. Não havia como ela ter inimigos com essa personalidade dela, então só restava uma possibilidade. Além dele, havia alguém mais em Pearl City lutando contra esses monstros. Quem poderia ser? Mas seus pensamentos foram abruptamente. A cena foi interrompida pela visão da raposa demônio emergindo de trás das paredes graças às suas habilidades passivas. Zhang Ping permaneceu indetectado e conseguiu escapar despercebido. A raposa parecia estar procurando pelo anel e, ao perceber que estava desaparecido, ficou suspeita. Alguém definitivamente esteve aqui, mas não há presença alguma. Se conseguiram escapar de um monstro como ele, devem ser despertos de nível intermediário ou superior. Parece que ele terá que informar Sua Alteza Real, e ao ouvir a raposa murmurar isso, ficou evidente que ela deixou deliberadamente o anel como isca. Mas seria mais suspeito tentar devolvê-lo, então ele decidiu mantê-lo por enquanto. Às 5h36 da manhã, Zhang Ping voltou ao seu apartamento, refletindo sobre os eventos recentes e o item que havia adquirido. O anel não apenas aumentava sua força, mas também proporcionava vantagens adicionais. Parece que as coisas estão melhorando, mas isso é apenas o que ele pensa, porque na realidade as coisas estão prestes a ficar complicadas. Felizmente, uma intervenção aconteceu. Algum ser etéreo começou a chamá-lo pelo nome, o que o assustou completamente. A presença fantasmagórica insistiu para que ele se escondesse, mas Zhang Ping ainda estava em choque e mais preocupado em identificar a origem da voz. Com isso, o fantasma não teve escolha a não ser usar seus poderes para acalmá-lo. Avisou-lhe que seus inimigos já estavam no prédio, movendo-se em grupos prontos para atacá-lo. Às 5h40 da manhã, as raposas demônio entraram em seu quarto, e Zhang Ping estava agora de pijama, deitado na cama, dormindo. Avisou-lhe que seus inimigos já estavam no prédio, movendo-se em grupos prontos para atacá-lo. Às 5h40 da manhã, as raposas demônio entraram em seu quarto, e Zhang Ping estava agora de pijama, deitado na cama, dormindo. Os oponentes entram no quarto de Zhang Ping, cercando-o com sorrisos predatórios. Eles estavam ansiosos para testar se ele era realmente o indivíduo de alto nível que suspeitavam. Carregando seus ataques, eles visavam obliterá-lo em um golpe, mas para seu espanto, mesmo quando o ataque pairava a poucos centímetros de seu rosto, Zhang Ping permanecia em um sono profundo e tranquilo, completamente alheio ao perigo. Não havia sinal de consciência ou medo, nenhum. Tremeluzir de resposta que fez os intrusos duvidarem que ele fosse quem tinha pego o anel. Se ele tivesse, não estaria dormindo tão pacificamente, teria detectado o perigo e lutado por sua vida. Além disso, a líder das raposas não conseguia sentir a presença do anel em nenhum lugar da sala, o que a convenceu ainda mais de que eles tinham a pessoa errada. E assim, ela retraiu suas garras e sinalizou para seus subordinados recuarem. Mas essa decisão os deixou confusos e frustrados, especialmente porque estavam certos de que Yung Ping era o responsável, já que ele geralmente fazia uma corrida matinal todos os dias, mas não foi hoje, indicando que algo estava errado. Mas a mamãe raposa não gosta dessa atitude, especialmente quando já havia dado seu veredito. Então, parece que seus subordinados estão ficando um pouco confortáveis demais ao redor dela, e ela os olha com seus olhos mortais e deixa claro que já decidiu que esse lixo não é uma ameaça e que ele só começou a fazer seu exercício matinal há uma semana. E, julgando pela natureza humana, a maioria deles tende a ser inspirada a fazer algo, mas depois desiste relativamente rápido e volta a relaxar em sua zona de conforto. Esse aqui não é nada mais do que comida inútil e eles não desperdiçam recursos com seres tão triviais.
E se algum deles questionar seu julgamento novamente, ela os fará sua próxima refeição. E sua ameaça pairou pesadamente no ar, seu subordinado se curvando rapidamente em obediência, prometendo não desafiar sua autoridade novamente. Enquanto as raposas recuavam, Jiang Ping lentamente começou a recobrar a consciência. Ele sentiu a sala se livrar da presença opressora delas e soube que tinham ido embora. Então, ele cuspiu cautelosamente o anel que havia escondido em sua boca e suspirou aliviado. A experiência tinha sido angustiante e seu coração batia forte em seu peito, mas ele estava agradecido por estar vivo. Seu blefe tinha dado certo. Ele sabia que não poderia superar as raposas com seu nível, mas usando sua habilidade única de se forçar a um sono convincente, ele conseguiu enganar as raposas fazendo-as pensar que ele não estava envolvido com o anel. Refletindo sobre os eventos recentes, Jung Ping se lembrou de ter ouvido a voz de Su Jin Yao, o que o deixou desanimado, mas ele rapidamente decidiu ignorá-la como uma ilusão, um truque que sua mente criou para lidar com a situação, pois não podia se permitir deixar suas emoções nublarem seu julgamento ou interferirem em sua busca por vingança. Portanto, ele resolveu suprimir seus sentimentos para se concentrar exclusivamente em ficar mais forte para vingar Su Jin Yao. No entanto, sabia que precisava ser cauteloso em seu treinamento para evitar despertar suspeitas nas raposas monstruosas, então teria que fingir viver sua rotina diária normalmente por enquanto. E assim fez, foi à cafeteria para o café da manhã como se nada tivesse acontecido. Lá, ele ouviu um boato chocante: a equipe de patrulha havia encontrado um corpo cortado ao meio perto da escola. O cadáver pertencia ao infame Estrela da Morte Negra, o assassino mais temido de Pearl City, que uma vez feriu gravemente o antigo senhor da cidade. Essa notícia intrigou Jung Ping, pois ele especulou que o Homem de Branco, o dono do anel, poderia ter sido a Estrela da Morte Negra. Se até mesmo o principal assassino da cidade foi derrotado tão facilmente, isso enfatizava a força aterrorizante da raposa disfarçada de Lu Xiu. A exibição pública do corpo sugeria que o assassino não era um assassino humano, mas um membro de uma organização secreta que se opunha às raposas. Esse ato horrível provavelmente tinha a intenção de enviar uma mensagem e provocar uma resposta de seus oponentes, e Jung Ping não poderia permitir isso, pois essa organização secreta poderia ser sua única esperança para erradicar os monstros. Ele sentiu a necessidade de avisá-los sobre a verdadeira natureza de seus inimigos e seus planos. Antes disso, essas duas forças estavam definitivamente em alerta máximo, então ele precisava garantir sua própria segurança encontrando equipamentos para se defender. Com isso em mente, após o término de sua aula, ele decidiu ir direto para a área do mercado em busca de uma loja de ferreiros. Ao chegar, descobriu que a maioria das forjas também era administrada por raposas, mas ao ver que esta era apenas uma raposa de nível baixo, ele aproveitou a oportunidade para usar sua habilidade de avaliação. Suas tentativas iniciais falharam, mas sua persistência valeu a pena quando sua habilidade de avaliação subiu de nível após 100 usos. Sua habilidade de grau elementar foi promovida a um nível intermediário. Com essa atualização, Jiang Ping agora podia identificar o valor de crescimento de seus oponentes, e o ferreiro que ele estava observando tinha um valor de crescimento de um verdadeiro personagem secundário, sem futuro para se tornar mais forte. No entanto, seu nível era 15, ainda superando o próprio nível de Jiang Ping, então ele concluiu que era melhor sair dali antes que essa raposa desconfiasse dele e focar em sua prioridade, que era encontrar outra loja que não fosse controlada pelos monstros. Alguns momentos se passaram e Jiang Ping chegou à segunda forja e parecia que havia uma confusão acontecendo dentro dela. Ele decidiu investigar. Ao se aproximar, viu um trapaceiro intimidando um velho indefeso, brandindo uma espada como se fosse um item de luxo que o velho desesperadamente precisava comprar. O trapaceiro até ofereceu um desconto devido à aparência do velho. Fala sobre desrespeito, mas o velho sabia o que estava acontecendo. Ele estava no jogo há mais tempo do que o trapaceiro, então fingiu entender errado enquanto casualmente soprava fumaça no rosto do trapaceiro em uma demonstração de desafio sutil. Isso rapidamente enfureceu o loiro, e como um verdadeiro trapaceiro, ele começou a atacar sua vítima, criticando-o por sua suposta incompetência. Por sorte, antes que a situação pudesse escalar ainda mais, Chanfing decidiu intervir. Ele deu um passo à frente, tirou a arma do Ustler e usou sua habilidade de avaliação. Para sua surpresa, a espada era mais inútil do que ele havia antecipado. Não apenas sua qualidade era medíocre, mas também estava quebrada e mal reparada, tornando-a completamente inútil. Ao ver a reação de Jiang Ping, o loiro sabia que o jogo tinha acabado, então tentou pegar a arma de volta, mas na sua pressa, quebrou a espada já frágil em 2 pedaços. Mesmo assim, o loiro adotou uma postura de vítima e estava desesperado para salvar sua reputação, então imediatamente culpou Jiang Ping pelo que aconteceu com a arma, enquanto tentava se pintar como o mocinho da situação. Agora, com a superioridade moral, ele prometeu ensinar a Jiang Ping uma lição para nunca mexer com o discípulo direto do mestre Ma da escola de artes marciais Shinji. Porque eles vão provar o especial Minji. O loiro avançou em direção a Jiang Ping, meio nu, quicando nas paredes com uma velocidade incrível para confundi-lo.
Depois disso, várias imagens residuais apareceram ao redor de Zhongping, criando a ilusão de que ele seria atacado de todos os ângulos. Mas, infelizmente para ele, Jianping já havia bloqueado a habilidade de avaliação. Ele rapidamente soube quem era o verdadeiro loiro e então conseguiu facilmente dar um tapa na cara dele, trazendo-o de volta à realidade. O loiro, atordoado e humilhado, ainda acusou Zhongping de falta de ética marcial. Parece que esse cara não está certo da cabeça, então Jianping avaliou suas condições. Para sua surpresa, esse tolo realmente tem uma habilidade inútil, o que explica porque ele pensava que estava se saindo bem. A habilidade de artes marciais dele permite que ele use qualquer movimento, e todos vêm com fortes efeitos especiais, mas apenas o usuário pode vê-los e o uso excessivo dessa habilidade. A habilidade irá imergir o usuário em seu próprio mundo e ele será incapaz de se libertar desse mundo. Esta habilidade é como Demon Slayer do Wish e ver isso fez Jianping sentir um pouco de pena deste tolo, parece que ele também foi enganado por este mestre Mai. E então, Jianping virou as costas, considerando que o loiro não era mais uma ameaça. Mas esse lixo não sabe a hora de desistir e aproveitou o momento para lançar um ataque surpresa, recebendo outra surra de Jianping. O loiro agora jazia no chão derrotado, sua reputação destruída e seu ego despedaçado. Enquanto isso, o velho sentava-se casualmente, aparentemente indiferente ao caos que se desenrolava à sua frente, nada poderia impedi-lo de se divertir, ele estava relaxando enquanto fumava pela 100ª vez. Inesperadamente, outra pessoa apareceu visivelmente irritada com a confusão em sua loja. Ela havia se ausentado por um curto período e voltou para encontrar um pervertido seminu esparramado na frente de seu estabelecimento. Então, ela prontamente se dirigiu ao loiro, perguntando se ele queria sair por conta própria ou se precisava de ajuda, o que, a propósito, eu estou nesse lance, culpado como acusado, mas eu divago. O loiro, reconhecendo a ameaça, imediatamente fugiu com o rabo entre as pernas. Enquanto isso, Jianping, tendo concluído sua intervenção, estava prestes a sair também, quando a mulher de cabelo vermelho entrou em seu caminho e ordenou que ele ficasse. Ela queria conversar, e meu garoto disse, menos palavras, mais ação, mas ele gostaria de saber sobre o que ela queria discutir para que pudesse se preparar mentalmente. E assim, a mulher de cabelo vermelho foi direto ao ponto. Ela se apresentou como uma mulher lutando para sobreviver a cada dia enquanto cuidava de seu tio, que havia se tornado confuso e desanimado após o desaparecimento de sua filha. Ao avistar um homem saudável e capaz como Jianping, ela viu uma oportunidade que ela não podia perder e isso imediatamente deixou Zhongping animado. Bem, quem poderia culpá-lo? No entanto, a realidade raramente corresponde às expectativas e essa não era uma exceção, pois a ruiva na verdade estava falando sobre ele trabalhar como ferreiro em sua ferraria. Ela precisava de alguém para ajudar a cuidar do tio dela e a administrar a loja. E, claro, a posição vinha com comida, acomodação e um salário. Por razões legais, Zhongping aceitou imediatamente a ideia, não porque um melão macio estava pressionando seu rosto, não, mas porque aprender a habilidade de ferreiro lhe economizaria muito dinheiro com equipamentos no futuro. Além disso, a aparência modesta da loja sugeria que era menos provável que fosse alvo das raposas em breve. Com isso, ele expressou ansiosamente seu acordo e como estava totalmente motivado para se tornar o rei dos ferreiros, o que a deixou imediatamente encantada e, então, lhe deu um forte tapa nas costas. Involuntariamente, diminuindo sua saúde para pois suas mãos pesavam tanto, afinal de contas, por ser uma ferreira. Parece que seus dias na ferraria seriam uma experiência longa e árdua ao lado dessa ruiva. Alguns dias depois, a ferraria estava mais movimentada desde a chegada de Zhongping e parecia que as coisas estavam esquentando por lá, pois Zhongping estava encharcado de suor, visivelmente nervoso, perguntando à irmã a mulher ruiva, se o que estavam fazendo estava certo, ao que ela o assegurou que sim e o encorajou a continuar. Agora, acalme-se, eles estavam apenas profundamente envolvidos no treinamento de ferreiro e a irmã que estava ensinando a Zhongping sua técnica exclusiva, a edição Forge do Mix. Esse método exigia que o ferreiro amassasse os materiais como massa, garantindo uma combinação completa dos ingredientes. Vendo que Zhongping estava pegando o jeito, a irmã que decidiu deixá-lo para ir buscar o molde do depósito. Antes de partir, ela o lembrou de usar o combustível no balde próximo e de manter o fogo aceso, e Zhongping reconheceu suas instruções, mas ficou confuso quando viu 2 barris de materiais ao lado da forja. Quando o fogo começou a diminuir, ele se apressou para evitar que se apagasse, jogando o material na fornalha e adicionando combustível. De repente, a ferraria explodiu em chamas. Foi tão repentino que Zhongping pensou que tinha encontrado seu fim e estava agora no pós-vida. Para sua surpresa, uma de suas habilidades latentes foi ativada. Uma marca em seu peito brilhou, absorvendo o calor que o teria incinerado e canalizando-o diretamente para seu sistema. Quando o fogo cessou, Zhongping se encontrou ileso, o que o confundiu a princípio, mas a dor em seu peito o lembrou do que havia ocorrido, confirmando que não era uma alucinação.
Com isso, ele rapidamente usou sua habilidade de avaliação em si mesmo e, surpreendentemente, seu valor de crescimento havia aumentado novamente, levando-o a deduzir que isso se devia ao desbloqueio de uma nova habilidade. Mas o mais surpreendente foi a realização de que ele agora poderia usar seu valor de crescimento para aprimorar seus talentos existentes. Isso significava que, enquanto continuasse despertando novas habilidades, seu potencial de crescimento seria virtualmente ilimitado. Isso era uma vantagem incrível, já que o valor de crescimento era normalmente fixo ao nascer, tornando Zhang Ping uma exceção extraordinária. E seu talento recém-desbloqueado, o Devorador de Fogo, estava longe de ser inútil, pois permitia que ele convertesse energia elemental de fogo ao engolir chamas e armazenar a energia dentro de seu corpo, que poderia então ser liberada à vontade até que o armazenamento fosse esgotado. Mas dito isso, Zhang Ping já havia atingido o nível 3 naquela manhã e consumido gemas de nível 3, então a questão agora é por que os efeitos das gemas haviam sido desencadeados tão tarde. A única possível razão que ele podia imaginar é que suas habilidades exigiam oportunidades específicas para desbloquear seu potencial, e se esse fosse o caso, ele precisava estar atento ao momento de devorar essas gemas contratuais. Mas, antes que pudesse aprofundar seus pensamentos, Irmã que voltou à forja, ao ver a bagunça, correu até Zhang Ping com uma expressão preocupada e perguntou se ele havia jogado a escama da cobra vermelha na fornalha. Se ele tivesse, poderia ter se ferido pela explosão que causou, e ela se sentiu responsável por não informá-lo antes. Mas suas preocupações diminuíram ao ver Zhang Ping ileso. Ela suspirou aliviada e o tranquilizou para não se desculpar pela bagunça, pois sua saúde era mais importante. Enquanto ele estivesse bem, tudo estava bem. Mas a questão agora era como ele apagou o fogo tão repentinamente, já que as chamas provocadas pela escama da cobra vermelha eram notoriamente difíceis de extinguir. Mas Zhang Ping não podia realmente compartilhar tal informação, assim, procurava palavras para desviar a conversa. Felizmente, a atenção da irmã que foi captada pelo material que ele havia criado. Sua aparência sugeria que os componentes haviam se misturado excepcionalmente bem, um resultado que exigia temperaturas extremamente altas. Com isso, ela não perdeu tempo em colocar o material em um molde e elogiou Zhang Ping por seu talento. Ela comentou que sua escola devia ter cometido um erro, pois seu desempenho atual era mais do que suficiente para entrar em uma das 3 grandes organizações. Falando nisso, Zhang Ping perguntou à irmã que sobre essas 3 organizações. Todos se referiam à equipe de patrulha e à equipe de investigação como as 3 grandes organizações, mas ele nunca tinha ouvido o nome da terceira, então se perguntou se ela realmente existia, o que irmã que confirmou sua existência, mas explicou que ninguém sabia seu nome ou atividades, pois operava em segredo. Completamente fora do olhar público, mas chega de conversa fiada, ela ouviu que ele estava aqui para comprar algum equipamento, então, se ele não se importar, ela oferece a ele esta lâmina que acabaram de fazer. Só de olhar para ela, Zhang Ping podia dizer que era cara. Ao inspecionar suas estatísticas, ele ficou chocado ao descobrir que ela excedia suas expectativas, sendo capaz de infligir danos significativos em bestas de nível intermediário. Isso levou a perguntar para a irmã Shu quanto isso custaria, e ela revelou que, com base no preço de mercado do material, valia 100 mil. Isso imediatamente chocou Zhang Ping, pois essa quantia de dinheiro era como um salário de 3 anos para ele. Naturalmente, ele hesitou em aceitar um presente tão caro, mas a irmã Shu insistiu para que ele o aceitasse como recompensa por seu rápido progresso. Com isso resolvido, ela tenta se desculpar, pois tinha tarefas a cumprir, mas antes perguntou se realmente estava tudo bem para um estudante como ele não voltar para a escola. Zhang Ping a tranquilizou, explicando que já tinha concluído seus procedimentos de formatura antecipadamente, o que a deixou encantada por poder sair do local sem preocupações. Com isso, Zhang Ping ficou responsável pela loja. Dito isso, mesmo que essa ferraria não fosse muito popular com todo o barulho que ele tinha acabado de fazer, inevitavelmente atrairia a atenção dos raposas. Ele não podia permitir que as pessoas aqui se transformassem em uma, então decidiu usar sua habilidade Nigra Cravler para patrulhar a área ao redor após o anoitecer. Pouco depois, a noite caiu e Zhang Ping se encontrou do lado de fora do prédio abandonado, onde tropeçou em uma garota brincando silenciosamente. Mas esta não era uma garota comum, era um monstro raposa. Surpreendentemente, era a primeira vez que Zhang Ping encontrava um monstro de tão baixo nível, do mesmo nível que ele. Mas, ao contrário dela, ele estava equipado. Com equipamento poderoso que lhe conferia um senso de confiança de que poderia vencer esta batalha, ele sabia que não podia deixar essa oportunidade escapar, já que a pequena raposa tinha uma taxa de crescimento de 4 estrelas, indicando que se tornaria uma ameaça significativa se não fosse controlada. Além disso, esta poderia ser sua única chance de expor as terríveis criaturas que espreitavam na cidade. Se conseguisse apresentar o corpo desta monstruosa raposa a um oficial, poderia atrair a atenção dos superiores.
Apesar de a equipe de patrulha da cidade estar completamente ocupada com monstros, ele ainda se agarrava à esperança de que a equipe de investigação fora da cidade não tivesse sido comprometida e que pudesse levar o corpo até lá. Com isso em mente, Jiang Ping se preparava para atacar, mas antes que pudesse se mover, gelo começou a se materializar em seu braço, congelando-o no lugar. Então, uma onda de intenso desejo de matar o envolveu, paralisando-o de medo, enquanto uma voz ordenava que ele permanecesse imóvel e exigia saber se ele planejava atacar uma criança. Mas antes que pudesse se mover, gelo começou a se materializar em seu braço, congelando-o no lugar. Então, uma onda de intenso desejo de matar o envolveu, paralisando-o de medo, enquanto uma voz ordenava que ele permanecesse imóvel e exigia saber se ele planejava atacar uma criança. Metade do corpo de Jianping estava agora coberta de gelo enquanto uma voz feminina ordenava que ele deixasse de lado seus pensamentos de atacar, e Jianping obedeceu, reconhecendo que essa mulher provavelmente estava em um nível muito mais alto do que ele, já que ela havia trancado tanto seu talento de andarilho noturno quanto seu anel de assassinato. Para sua surpresa, a mulher misteriosa não era hostil. Em vez de matá-lo por tentar atacar um garoto, ela lhe deu o benefício da dúvida e ordenou que ele a encontrasse no campo de treinamento do orfanato. Ela deixou claro que, se ele valorizasse sua vida, ele seguiria sua ordem após entregar sua mensagem. Ela desapareceu tão repentinamente quanto havia aparecido, como um fantasma. Com isso, um alívio tomou conta de Jiang Ping. Parecia que ela não estava aliada às raposas monstruosas. Se estivesse, ele provavelmente já teria encontrado seu fim. E, como ele não queria provocar mais aquela mulher, decidiu ir para o local do encontro, mas no caminho perguntas persistiam em sua mente, perguntando-se por que ela havia sugerido o orfanato. Campo de treinamento, um lugar cheio de memórias de sua infância, mas não tinha esse nome desde o início. Crescendo no orfanato, ele e as outras crianças frequentemente brincavam e praticavam movimentos aleatórios de Kung Fu em um pequeno parque nas proximidades, por isso eles chamaram de campo de treinamento do orfanato. Considerando isso, Jiang Ping percebeu que a mulher devia conhecê-lo pessoalmente. De outra forma, como ela poderia estar ciente de seu campo de treinamento secreto? Não só isso, mas ela também vinha observando-o o tempo todo, intervindo justo quando ele estava prestes a agir. Ela devia ter um propósito para levá-lo até lá. Mas, enquanto Jiang Ping caminhava mais fundo na floresta, uma besta mutante apareceu, seus olhos fixos nele. Ele imediatamente a avaliou. Era um rato de cauda venenosa blindado, um rato mutante de nível 5 com uma habilidade chamada cauda venenosa. Essa criatura tinha um saco de veneno dentro do corpo que podia liberar veneno através de um espinho ósseo na ponta da cauda. Mas o mais notável era que esse rato de cauda venenosa era 2 níveis mais alto que ele. E, como ainda parecia cauteloso ao redor dele, Jiang Ping considerou recuar lentamente para despistá-lo. No entanto, eu perceber que estava perto do orfanato, e ele descartou a ideia. Se ele não lidasse com o rato agora, as crianças do orfanato poderiam estar em risco quando brincassem no parque amanhã. Ele não podia permitir isso, apesar do nível mais alto do rato, ele era apenas um rank elementar. Fera mutante não era um obstáculo insuperável, e com o equipamento que a irmã Shu lhe havia dado, Jianping sentiu-se confiante de que poderia vencer e, assim, decidiu atacar de frente e realmente acreditava que isso poderia funcionar. Em sua vida passada, ele tinha lido muitos romances onde o protagonista se tornava muito habilidoso em combate assim que despertava, o que ele achava ilógico, mas ele era diferente. Embora lhe faltasse experiência em combate, ele podia comandar a si mesmo como uma fera invocada para lutar, mas a realidade não é tão fácil e muitas coisas inesperadas podem ocorrer. Este foi um desses exemplos. Quando ele se aproximou o suficiente, o rato mutante de repente saltou alto, enrolou seu corpo e girou como Sonic, pronto para atacar Jianping de cima, o que o forçou a se defender, encontrando o corpo espinhoso do rato com sua lâmina, mas mesmo com sua arma, a armadura do rato era dura demais para cortar. Percebendo que a força bruta não funcionaria, ele decidiu jogar com inteligência. Com isso em mente, Jianping colocou toda sua força para forçar o rato a recuar, para criar alguma distância, mas o rato apenas usou essa oportunidade para carregar sua cauda venenosa, visando acertar Jianping ao menos uma vez para aplicar um debuff de veneno. Felizmente para Jianping, ele também era um gamer em sua vida passada e, por isso, ele tinha aquele tempo de reação visual divino e, junto com sua habilidade de comando, ele se controlava como se estivesse jogando um jogo. Ele até usou o código Konami para trapacear e desviar de todos os ataques do rato, e enquanto o rato tentava carregar seu veneno novamente, Jianping avaliou seu ponto fraco. Ele percebeu que o olho, a única parte não coberta pela armadura, era vulnerável, mas a postura defensiva do rato dificultava o ataque. Ele precisava de uma maneira de quebrar essa postura. Felizmente, ele se lembrou de sua habilidade devorador de chamas e imediatamente uma ideia veio à mente. Ele decidiu usar o soco de pérola do rato. Perseguindo o estilo, uma técnica poderosa dos livros de história que se baseava na vantagem de tamanho para esmagar inimigos menores.
Com este comando, seu corpo se moveu automaticamente em direção ao rato em alta velocidade, enquanto simultaneamente desviava de seus ataques. Quando ele se aproximou, executou um ataque falso, fazendo o rato hesitar e sair de sua plataforma defensiva. Isso proporcionou uma oportunidade perfeita para Yongping cravar sua adaga no rato e, sabendo que isso não seria suficiente, ele incendiou o rato por fora com sua habilidade Devorador de Chamas, amaciando sua carne para uma penetração mais fácil. O rato guinchou de dor, revelando seu ponto fraco, e Jianping aproveitou a chance para esfaqueá-lo diretamente no olho e incendiá-lo por dentro para garantir a morte. Com tanta força, até a armadura do rato foi desintegrada. Depois disso, uma janela do sistema apareceu informando Zhang Ping que ele havia subido de nível de 3 para 4 e que suas estatísticas haviam aumentado. Com isso, ele percebeu que o combate real o fazia subir de nível muito mais rápido do que o treinamento, mas a aparição do rato de cauda venenosa era suspeita. Além das raposas monstruosas, não deveria haver outras bestas mutantes na cidade. Mas, antes que ele pudesse ponderar mais sobre isso, uma névoa escura o envolveu, sugando-o para um vazio e depois transportando-o para um domínio misterioso. Antes que ele pudesse reagir, alguém apareceu e o envolveu em uma aura parecida com uma parede de água, desabilitando seus movimentos. Esse poder veio da mulher misteriosa de antes, mas, em vez de aparecer como um fantasma, ela agora era totalmente tangível e colocou sua espada perto do pescoço de Zhang Ping, dando-lhe 5 minutos para provar que ele era humano. Mas isso era mais fácil de dizer do que de fazer, pois esta era a primeira vez para Jianping em uma cidade cheia de monstros. Ele sempre acreditou que havia inúmeros outros candidatos mais suspeitos do que ele, então nunca esperou ser interrogado e solicitado a provar. Ele tinha sido um ser humano desde o começo, então se perguntou como deveria provar isso e, com tal circunstância, sua mente disparou até que ele percebeu o que a pergunta dessa mulher realmente significava. Isso sugeria que ela tinha notado bestas mutadas se escondendo na cidade, mas não conseguia identificá-las sozinha. É por isso que ela está pedindo para ele provar sua humanidade e ela já poderia estar desconfiada dele quando ele estava prestes a fazer um movimento na pequena raposa disfarçada de criança, e isso também poderia significar que o rato de cauda venenosa poderia ter sido um teste dela. E ele não vai mentir, esse foi um plano intrincado para determinar quem era quem, mas ainda estava mal elaborado, pois suas táticas de interrogatório são muito rudes e suas perguntas são vagas, isso pode colocar uma pessoa inocente em perigo, assim como sua situação agora. E com isso, Zhang Fing decidiu ser amigável e pedir algumas dicas, mas essa mulher não brinca desse jeito, ela estava falando sério, continuando sua contagem regressiva ao afirmar que ele tinha apenas 4 minutos restantes. Isso colocou Zhang Ping em alerta máximo, mas ele também não estava brincando, pois suas tentativas de iniciar uma conversa fiada eram na verdade para ganhar mais tempo para usar sua habilidade de avaliação nela, já que ela era de um nível muito alto para que isso tivesse sucesso, e suas tentativas continuaram falhando da terceira vez para a 20ª, para a 100ª vez, e parecia que toda a esperança estava perdida, mas com apenas 2 minutos restantes, seu sistema veio em seu socorro quando sua habilidade de avaliação falhou pela 99ª vez. O sistema considerou isso um marco e promoveu sua técnica de avaliação de nível intermediário para nível avançado, permitindo-lhe avaliar a facção a qual o alvo pertencia. Além disso, ele agora é capaz de avaliar a mulher, portanto, ver seu painel de atributos, e como ele esperava, ela era imensamente forte. Ela já estava no nível 28, não era de se admirar que ela estava difícil de avaliar, e porque seu caminhante noturno e seu anel de assassinos foram inúteis contra ela, e seu talento foi igualmente impressionante, pois ela tinha o poder de manipular o elemento água, sendo capaz de armazenar energia da água bebendo-a e manipulá-la ao seu redor e dentro do próprio corpo. Mas o que realmente chamou a atenção de Zhang Ping foi sua facção, The Purge Squad, um nome que ele nunca tinha ouvido antes, o que o levou a acreditar que poderia ser a terceira principal organização junto com o Esquadrão de Patrulha e o Esquadrão de Investigação. Mas antes mesmo que ele pudesse pensar mais sobre isso, seus pensamentos foram interrompidos quando Leishon o pressionou para responder, especialmente quando ele tinha apenas 1 minuto restante. Em resposta, Zhang Fing decidiu focar no assunto em questão. Ele tentou se provar conectando como ela chamava o pequeno parque de campo de treinamento do orfanato, indicando que ela era do mesmo orfanato que ele, mas ele não se lembrava de ninguém chamado Le San do orfanato. Se ela realmente fosse de lá, ela deve ter mudado de nome. Considerando isso, ele lembrou de todos os nomes que tinham Lu, desde Li Su até Le Xingu, e finalmente Le, o que despertou algo nela, levando-a a roçar o pescoço dele numa tentativa de intimidá-lo, indicando que seus esforços ainda não provaram que ele era humano. Mas a tentativa não intimidou Zhang. Isso apenas tornou tudo mais óbvio para ele e, julgando pela reação dela, ele percebeu que ela devia realmente ser Lei, a garota que era 3 anos mais velha que ele quando ele se matriculou na Academia Pérola.
Lewis já tinha se formado e se juntado ao esquadrão de investigação e havia algo que apenas ela e ele sabiam sobre quando eram muito pequenos. Ela, como irmã mais velha, sempre lhe ensinava seus movimentos especiais para ajudá-lo a se defender, mas ela dava a esses movimentos os nomes mais bobos, como o punho invencível CSE Destruidor de Terras em sua primeira forma. Até o terceiro, seu nome era simplesmente estúpido, isso a deixou imediatamente perturbada, pois era uma memória central, mas bastante embaraçosa, e com essa reação, Jianping confirmou que ela era de fato a irmã CSE que ele conhecia antes, o que o deixou animado para conversar com ela. Mas Lu CSE, ainda perturbada pela memória, tentou desviar a conversa e se concentrar em sua missão. Ela continuou sua interrogação, afirmando que, de acordo com os registros da academia, a habilidade de Jianping era a gema de contrato, que foi considerada inútil porque ele não havia conseguido atender aos requisitos de ativação. E, se esse fosse o caso, ela questionou por que ele estava fora tão tarde da noite e o que ele estava fazendo. Jianping, respirando fundo, começou a explicar tudo. Ele revelou que, 2 semanas antes, havia consumido a gema de contrato, transformando-se em uma besta invocada que só podia ser controlada por ele mesmo. Essa transformação lhe concedeu imunidade às ilusões das bestas mutantes e lhe permitiu expor seus disfarces. Ele elaborou suas investigações recentes, que haviam descoberto um número significativo de raposas monstruosas escondidas dentro da cidade. Havia tantas que ele suspeitava que uma tribo inteira havia se infiltrado na cidade de Parola. Essa revelação deixou Leo atordoada, levando-a a agarrar Jianping e exigir se ele estava dizendo a verdade, ao que Jianping confirmou, explicando que a razão pela qual eles não conseguiam ver nenhuma raposa na cidade era porque elas tinham um talento comum chamado distorção cognitiva. Isso as tornava incrivelmente difíceis de detectar. Se isso não fosse suficiente, ele citou exemplos específicos, incluindo a chefe feminina da loja de café da manhã Van Xian, o proprietário da Móveis Jeva no distrito comercial Rap, e os 3 ferreiros na oficina de armas longas Dragon Spears no distrito de Dragon Pearl. E até mesmo aquela pequena raposa que ela o impediu de atacar, todas são raposas de baixo nível, e ela mesma pode verificá-la se ainda duvidar dele. E como está determinada a validar as informações dele, ela pede para que ele espere e prossegue a contatar Jin Bu, que estava escutando a conversa deles. Ela perguntou se ele acreditava que as informações eram confiáveis, ao que Jin Bu respondeu que as alegações de Jianping sobre o distrito comercial poderiam ser facilmente confirmadas. Embora bestas mutantes como as raposas não tivessem sido descobertas anteriormente ao redor da cidade Pérola, relatórios sobre a habilidade de distorção cognitiva coincidiam com as descrições de Jianping, razão pela qual ele já havia enviado uma equipe para capturar 2 dos suspeitos mais próximos para verificação. Inesperadamente, uma violenta explosão ocorreu nas proximidades. Voltando-se para a explosão, era a equipe dele correndo para se salvar. Felizmente, eles estavam bem, e então Jin Bu rapidamente exigiu saber o que havia acontecido. Eles relataram de volta que a chefe feminina da loja de café da manhã tinha enlouquecido e os atacado assim que eles saíram da cidade, mas antes que pudessem reagir, a chefe feminina enfurecida apareceu da fumaça e avançou em direção a Jin Bu, tentando matá-lo enquanto ele estava desprevenido. Mas Jin Bu é simplesmente diferente, ele não precisava de uma arma para lidar com ela, pois seus punhos naturais eram tudo o que ele precisava. Cerrando o punho, ele deu um golpe devastador. A força foi tão imensa que não só matou a chefe feminina em um único golpe, mas também dissipou a fumaça remanescente da explosão. E quando a chefe feminina sucumbiu, sua ilusão desapareceu e sua verdadeira natureza como uma raposa monstro foi revelada, confirmando a legitimidade das informações de Jianping. Com essa realização, Jin Bu não perdeu tempo e ordenou a seus subordinados que informassem as outras equipes para eliminar os alvos imediatamente. Os subordinados se curvaram, indicando sua compreensão e prontidão para agir. Enquanto isso, na Academia Pearl, a falsa Lu estava se deleitando no suave brilho do luar com seu subordinado, quando uma súbita sensação de desconforto tomou conta dela. A tranquilidade de seu banho de lua foi abruptamente interrompida quando ela percebeu que algo estava errado. Ela interrompeu sua serenidade imediatamente e se levantou, seu movimento repentino assustando o subordinado próximo, que hesitante indagou sobre a perturbação. Mas ela não sentiu a necessidade de responder, portanto, o ignorou, saltando da varanda para voar em direção à fonte da anomalia. À medida que se aproximava, ela sentiu distintamente, seus subordinados estavam sendo metodicamente eliminados fora da cidade, mesmo aqueles abrigados dentro da suposta segurança do distrito comercial feliz. Essa realização foi tanto chocante quanto alarmante. Ela não esperava que alguém tão poderoso aparecesse tão de repente, capaz de matá-los instantaneamente e suprimir sua presença logo após, numa tentativa de evitar sua detecção. Essa execução habilidosa a deixou intensamente curiosa e cautelosa quanto à identidade desse misterioso assaltante. Para descobrir a verdade, ela sabia que precisava investigar pessoalmente. Com isso em mente, decidiu ir para o distrito comercial, mesmo estando apenas de biquíni.
De volta ao domínio de Lê, Junping perguntou a ela qual era a questão com a verificação de que estavam falando. Conversando sobre o CS, Leo explicou que precisavam verificar suas alegações porque sua súbita habilidade de ver através das ilusões das raposas monstruosas era inesperada e levantou suspeitas. Eles estavam cautelosos de que suas informações poderiam ser uma armadilha deliberada do inimigo. Mas, agora que confirmaram que suas informações eram confiáveis, estavam gratos e garantiram que ele não seria mais detido. No entanto, eles não poderiam deixá-lo participar da luta ainda, pois ele era muito fraco. Então, seu papel seria limitado a escotismo por enquanto, e sua segurança era uma preocupação dela agora. Ela o protegeria secretamente para que ele não precisasse se preocupar muito andando pelas ruas, e se ele encontrasse algo, poderia avisar. Contacte-a esta noite. Para Jiang Ping, essas condições não eram tão ruins, mesmo que ele estivesse apenas à margem. Contanto que as raposas monstruosas estivessem sendo tratadas, ele não reclamaria, e como ele estava cooperando bem, ela deu-lhe algo em troca, entregando-lhe uma tábua de jade. Este item é um de um par, o jade frio e o jade quente. Em caso de perigo, ele só precisava cobrir o jade frio com chamas e o jade quente, que estava em posse dela, aqueceria, alertando-a sobre o perigo para que ela pudesse resgatá-lo. No entanto, ela recomendou que ele continuasse a fortalecer suas próprias habilidades, pois ninguém poderia garantir sua segurança melhor do que ele mesmo. Ele a tranquilizou dizendo que não precisava se preocupar, pois já estava considerando encontrar um dojo de artes marciais para ampliar seus horizontes. No entanto, ele admitiu que havia pequeno problema, ele não podia pagar as mensalidades. E, como Jiang Ping esperava, Leuce não hesitou em ajudá-lo, afinal, ele é um ativo importante para a organização. Ela garantiu-lhe que não precisaria mais se preocupar com as mensalidades, pois ela já estava prestes a solicitar fundos da organização para cobrir suas despesas, mas isso levaria algum tempo. Enquanto isso, ela sugeriu que ele aproveitasse a oportunidade para explorar diferentes academias de artes marciais e encontrasse uma que lhe conviesse melhor. Ele apreciou sua abordagem proativa e a agradeceu com um sorriso genuíno. Pouco depois, Jiang Ping estava caminhando pelas ruas, procurando uma academia decente para aprender artes marciais. Ele notou que havia muito menos raposas por perto nos últimos dias, sugerindo que a equipe de limpeza estava fazendo um progresso significativo. No entanto, CC ainda não havia revelado sua verdadeira identidade para ele, indicando que ainda não confiava totalmente nele. Se sua habilidade de avaliação não tivesse sido aprimorada, ele não saberia a qual organização ela pertencia, mas agora que ele pensava nisso, como exatamente eles sabiam que Pearl-City havia sido infiltrada por essas bestas monstruosas? Em primeiro lugar, há definitivamente algum segredo que ele ainda poderia descobrir, mas refletir sobre isso agora não resolveria nada, então ele deixou esses pensamentos de lado, pois, enquanto ele pudesse ajudar a resolver a crise das raposas, estava disposto a fazer o que fosse necessário, mesmo que não entendesse completamente o que estava acontecendo nos bastidores. Além disso, a equipe de limpeza também havia mostrado sua generosidade ao recompensá-lo com 10.000 moedas de Pearl por fornecer algumas informações. Esse gesto assegurou a Jiang Ping que ele não teria problemas com eles tão cedo. Mas sua linha de pensamento foi interrompida quando ele percebeu uma pessoa distribuindo panfletos, esperando recrutar qualquer pessoa interessada em aprender artes marciais. Como era exatamente isso que Jiang Ping estava procurando, ele decidiu tentar. Ele se aproximou da mulher e pediu um panfleto. No entanto, ao inspecionar mais de perto, ele percebeu que as condições e taxas dessa academia não atendiam suas preferências. O custo de cada técnica era bastante alto, e ele nem tinha certeza se seria adequado ao seu estilo de luta. Vendo sua hesitação, a mulher sabia exatamente como convencê-lo. Ela se aproximou e explicou que o valor do treinamento deles era justificado, já que as habilidades de artes marciais do Rei das Bestas eram bastante famosas em Pearl-City. Mas o charme dela não ia convencer meu garoto, ele não era um simplório. E ela percebeu que ele ainda não estava totalmente convencido, então ofereceu-se para demonstrar o que ele poderia esperar do dojo, e Jiang Ping não iria perder a chance de aprender de graça. Então, ele deixou essa mulher de cabelo rosa fazer sua demonstração. Ela começou com a postura básica e explicou o que faria. As 3 primeiras posturas do punho do Rei das Bestas são a postura do Rei Macaco, a postura do Crocodilo Gigante e a garra da Fênix. Então, quando ela começou a se mover, ela se gabou de que o punho do Rei das Feras era muito superior ao punho Ming em termos de jogo de pés e movimentos. Era realmente um conjunto respeitável de artes marciais. Além disso, os movimentos das formas eram mutáveis e sem estrutura, permitindo adaptabilidade no combate. Os olhos de John Ping se arregalaram de admiração enquanto ele assistia ao potencial desta arte marcial se desdobrar diante dele, mas ele não mentiria, sua demonstração foi um desastre, tanto literal quanto metaforicamente. Era claro que ela não era habilidosa o suficiente para mostrar o verdadeiro poder do punho do Rei das Feras. Seus movimentos careciam de finesse e força, e é por isso que ela estava deitada no chão agora, em vez de fazendo saltos mortais.
Mas John Ping era uma pessoa gentil e imediatamente se preocupou com o bem-estar da mulher de cabelo rosa, então ele correu para ajudá-la a se levantar, pelo que ela ficou grata, mas envergonhada demais para sequer olhá-lo. Mas a vida estava realmente difícil para ela simplesmente não conseguia um descanso, quando dois caras apareceram de repente, falando alto enquanto a confrontavam, exigindo saber quem tinha permitido que alguém do dojo Beastmas distribuísse panfletos naquele local específico. Sem querer confusão, ela rapidamente se desculpou, explicando que não sabia que era proibido, mas eles aproveitaram a oportunidade e começaram a criticar o dojo, punho do Rei das Feras, por mostrar fraqueza tão rapidamente e então tentaram recrutar John Ping para se juntar ao dojo de artes marciais Shinji. Mas Jian Ping não se importava com nada disso, pois estava mais chocado por ver o loiro novamente, mas como não sabia seu nome, Jian Ping mencionou a técnica de artes marciais que o loiro havia usado anteriormente, a técnica do joelho relâmpago. Era como se ele estivesse dizendo que tinha aquela tatuagem de garganta sem limites e isso imediatamente enfureceu o loiro que o corrigiu dizendo que na verdade era 5 relâmpagos atingiram, mas ao olhar atentamente para Yung Ping, sua fúria só aumentou ao reconhecer Zhang Ping como o sujeito intrometido da forja, e ele não havia esquecido o assunto inacabado entre eles. E, como ele se levantou, Blonde sentiu que era o momento perfeito para resolver as contas. No entanto, como uma potencial recruta, a mulher de cabelo rosa não podia ficar parada e deixar o dojo rival intimidar John Ping. Apesar de sua aparente fraqueza, ela se colocou entre eles para protegê-lo. Mostrando uma quantidade surpreendente de coragem, essa bravura inesperada impressionou John Ping, mudando sua impressão inicial sobre ela. No entanto, ficou rapidamente claro que os dois agressores não tinham intenção de pegar leve. Eles estavam indo com tudo desde o início, rasgando suas roupas enquanto seus músculos cresciam exponencialmente. A cena era tanto intimidadora quanto absurda. Em resposta, Zhang Ping usou sua habilidade de avaliação para medir suas capacidades. Embora seus níveis não fossem particularmente notáveis, o talento que estavam usando era simplesmente ridículo. A habilidade chamada aumento físico permitia ao usuário reduzir sua inteligência em 70% em troca de um aumento de 30% na força física. Zhang Ping não pôde deixar de questionar em voz alta se isso era realmente um talento, apontando que a troca estava longe de ser igual. Eventualmente, eles se transformaram em monstros ligeiramente mais fortes, mas significativamente mais burros e sem consciência. Ainda assim, isso não parecia bom para seu novo aliado, então Jian Ping foi em frente e avaliou a garota de cabelo rosa também. Para sua surpresa, Yung Ping descobriu que a mulher chamada Wang Jamon tinha um valor de crescimento incrivelmente alto. Era a primeira vez que ele via algo assim, e com a atitude certa e treinamento, ela poderia se tornar uma ameaça de nível de chefe no futuro. Não só isso, mas ela também possuía um talento de personagem principal, embora sua habilidade inicial de aprendizagem caída em 90%, ela poderia melhorar qualquer habilidade através de exercício persistente. Para cada dia de persistência, a taxa de crescimento do mesmo exercício aumentava em 10%, até um máximo de 1000%. Mas, apesar desse potencial, Wang Jamon tinha acabado de começar seu treinamento e estava atualmente bastante fraca. Yung Ping sabia que, se não a ajudasse agora, ela definitivamente seria dominada por esses capangas. Determinado a intervir, ele devolveu os panfletos para ela e a posicionou atrás dele. Ele proclamou que aquele era seu problema e que ele mesmo iria resolver. Mesmo assim, Wang Jamon estava preocupada com ele enfrentando uma luta de 3 contra 1, então ela hesitou. Ela não estava disposta a ficar parada enquanto ele enfrentava tal desafio. Com isso, Yung Ping a assegurou que não havia nada com o que se preocupar, porque ela, que demonstrou habilmente o estilo do Rei Macaco recentemente, ele havia rapidamente compreendido a essência da técnica, e por isso estava agora ansioso para praticar o que ele havia aprendido e aplicar isso contra esses tolos. Mas ouvir suas observações enfureceu os dois idiotas que, juntos, tinham apenas 2 neurônios, então eles correram em sua direção sem pensar, prontos para atacá-lo. Infelizmente para eles, a velocidade de reação de Yung Ping era extremamente rápida, ele despachou os dois em um instante. Mas, como sua visão foi momentaneamente bloqueada pelo corpo ridiculamente grande do cara maior, Blonde viu sua chance para um ataque surpresa e correu, pronto para desferir um combo de 5 golpes. Mas Blonde estava sem sorte, Yung Ping já havia previsto seu plano, então ele empurrou o grandalhão de lado e saltou sobre ele, encontrando Blonde no meio do caminho. Com um timing perfeito, ele acertou um chute rápido bem na virilha de Blonde, e a expressão no rosto de Yung Ping dizia tudo. Ele estava saboreando cada segundo disso, e você quase podia ouvir o gemido coletivo de qualquer observador masculino. Descanse em paz para os futuros filhos de Blonde, por favor, digite F no chat.
Comentários. E se isso não fosse o suficiente, Jianping colocou um pouco de sal nas feridas desse cara, insultando-o por não ter mais coragem, não que ele sequer as usasse de qualquer maneira, mas Blonde não estava realmente processando nada do que ele acabará de dizer, pois estava ocupado lidando com aquela dor agonizante na sua região inferior. Depois disso, Zhongping deixou a cena e pediu a Jamon para levá-lo ao dojo do Rei das Feras, e ela ficou encantada em servi-lo, especialmente porque esse cara aprendeu a forma do Rei dos Macacos apenas assistindo uma vez. Claramente ele seria uma grande adição ao dojo deles, e enquanto caminhavam, Jamon não pôde deixar de perguntar se Jianping poderia também ensiná-la alguns movimentos que ela não entendia totalmente. Jianping assegurou-a com um sorriso que ficaria mais do que feliz em ajudar com isso. O rosto dela se iluminou de felicidade, convencida de que com a orientação dele ela rapidamente se tornaria mais forte, e Jianping compartilhava do otimismo dela, pois Jamon tinha um incrível potencial de 7 estrelas, o que significava que, mesmo em seu pior momento, ela atingiria um alto nível de despertar. Era até possível que ela se tornasse uma despertadora de topo e, talvez um dia, ele até pedisse ajuda a ela. Poucos momentos depois, eles chegaram ao dojo do Rei das Feras. Do lado de fora, o lugar parecia bem cuidado e pacífico, mas por dentro era uma história diferente, pois o dojo estava em caos com todos em pânico. A razão para o seu desconforto era que o instrutor já estava na esquina da rua, retornando muito mais cedo do que o esperado. Ele deveria voltar em 2 dias, de acordo com sua promessa, mas claramente esse não era o caso, e a maioria dos alunos nem sequer havia aprendido metade dos movimentos no estilo do Rei dos Macacos, então sabiam que estavam prestes a levar uma surra séria. Alguns deles estavam tão aterrorizados que já haviam desmaiado, e a cena era sombria, fazendo Jianping se perguntar por que todos pareciam tão assustados. O instrutor sentiu que algo não estava certo, então começou a questionar se tinha tomado a decisão errada ao vir para cá. Jamon percebeu sua preocupação e rapidamente interveio para explicar a situação, assegurando-lhe que isso era normal e que os veteranos estavam agindo dessa maneira porque o dia B era famoso por ser incrivelmente rigoroso. Qualquer um que falhasse em completar suas tarefas seria severamente punido. Isso levou a perguntar se ela já havia sido punida também. Ao que ela admitiu com orgulho que sim, na verdade, ela tinha sido punida mais do que qualquer outro, apesar de estar no dojo há menos de um mês e suas habilidades marciais básicas ainda não estarem no padrão. Essa resposta fez Yongping questionar seu estado mental, a ideia de alguém ter orgulho de ser punido mais parecia bizarra para ele. Mas os pensamentos de Zhongping foram interrompidos quando o instrutor entrou no prédio, e instantaneamente todos pararam o que estavam fazendo e se alinharam, seu nervosismo palpável. A atmosfera ficou tensa, com todos claramente à beira de um ataque de nervos. Não ajudava que o instrutor, apesar de sua idade, parecia incrivelmente musculoso. Seu porte físico era intimidador e os rumores sobre sua rigidez eram evidentemente verdadeiros, pois ele então afirmou que, se visse alguém com a postura errada, daria uma penalidade de 50 voltas ao redor do dojo. Isso despertou a curiosidade de Zhongping, que rapidamente avaliou o instrutor e, como ele esperava, esse cara era forte, quase no mesmo nível da irmã Ceci. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o talento do instrutor, chamado corpo reabastecedor de alimentos, uma habilidade a ser respeitada, pois permitia que a forma do corpo do usuário mudasse de acordo com os alimentos que consumiam. O número de formas que poderiam ser salvas estava relacionado ao nível. Atualmente, o instrutor tinha 2 formas salvas em seu arsenal. Qual foram a forma do lobo correndo e a forma do leão lutador louco? Inesperadamente de dia rapidamente se aproximaram de Yongping e perguntaram se ele era o que tinha ensinado uma lição ao estudante de Shinji recentemente enquanto usava suas artes marciais, mas seu tom não agradou a Zhongping, que assumiu que Bei estava bravo com o que ele fez e tinha vindo para repreendê-lo. E como Zhongping não é alguém que se deixa intimidar, ele confirmou e perguntou desafiadoramente o que Bei iria fazer sobre isso. Para sua surpresa, o comportamento de Bide mudou rapidamente e então sugeriu a Zhongping que assistisse a um pequeno truque que ele estava prestes a fazer. Ele moveu suas mãos incansavelmente sem desperdiçar um segundo, a única coisa que ele pôde fazer foi desviar enquanto dizia ao velho que ele estava sendo irracional tentando socar um novato como ele apenas porque tiveram uma discordância, mas Bide não acreditava por um segundo que Zhongping era um novato. Ele tinha ouvido rumores de que Zhongping tinha aprendido a forma do Rei Macaco apenas assistindo a uma demonstração uma vez e achou tais alegações difíceis de acreditar, então ele estava decidido a dar a Jianping uma lição por mentir e seu ataque foi tão rápido que o jogo de cabeça de Zhongping não conseguiu acompanhar. Estava claro que ele estava prestes a ser nocauteado no local, mas acontece que o velho G estava apenas tentando testar as habilidades de Zhongping. Ele não tinha acreditado nos rumores sobre a capacidade de aprendizado rápido de Zhongping, mas agora estava convencido de que ele era muito bom. Mas é uma pena que a pessoa que lhe mostrou a forma era um meia-boca, alguns dos passos estavam a milhares de milhas de distância dos reais. Com isso, o velho G garantiu a Zhongping que ele corrigiria sua forma mais tarde em uma sessão 1 a 1, ao que Zhongping se curvou e agradeceu sinceramente.
Depois disso, o velho G voltou sua atenção para seus alunos. Era hora de testar se eles tinham sido preguiçosos ou diligentes em seu treinamento e ele podia dizer que eles estavam nervosos como estavam, praticamente se contorcendo de ansiedade. Ao invés de deixá-los demonstrar em grupos, ele decidiu tornar as coisas mais interessantes. Ele mandou todos se alinharem e lutarem com ele um por um, e qualquer um que não alcançasse seus padrões teria que fazer 500 flexões e correr 10 quilômetros com pesos. Isso até deixou John Ping nervoso. O velho G realmente era digno de ser uma pessoa desperta do grupo de fortalecimento físico, pois seus métodos de treinamento eram simples e brutos, mas sua atenção foi desviada quando alguém tocou em seu ombro. Virando a cabeça, viu Jamon com uma expressão preocupada, levando-o a perguntar o que estava errado. Ela explicou imediatamente que, como havia mencionado no caminho até ali, ainda havia alguns movimentos que ela não conseguia executar corretamente, mas o instrutor havia se recusado a ensiná-la mais. Educadamente, ela pediu se Zhang Ping poderia ajudá-la, e John Ping concordou com seu pedido, o que imediatamente a animou. Ela estava realmente preocupada que ele recusasse, mas ele mais uma vez provou o contrário, o que a deixou emocionada. Antes que pudesse se adiantar, ele instruiu o que ela deveria fazer, pedindo-lhe para voltar para o Iron Soul com ele após a aula, onde seria sua parceira de treinamento. Em resposta, ela se curvou profundamente para mostrar sua gratidão. Zhang Ping sorriu com o quão divertida ela estava agindo, mas ele a entendia muito bem. Ele havia percebido seu talento inato e sabia porque ela parecia ter dificuldade inicialmente. A queda de 90% na taxa de aprendizado dela tornava uma tortura para qualquer um tentar ensiná-la no início. Não era de se admirar que o instrutor, durante o dia, não quisesse ensinar mais a ela.